1 João 3, 1 a 10. Quem é quem? Ok, caríssimos irmãos, estamos entrando para o terceiro capítulo da primeira carta de João, fazendo uma exposição bíblica muito prática, e já estou dizendo sempre que o meu desejo é que esses estudos cheguem bem perto do seu coração, para as pessoas mais humildes, simples possíveis, porque há muitos pastores que não têm um privilégio de uma reciclagem, e aproveitando nosso canal nós podemos atingir muita gente que precisa de orientações. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, será um prazer tê-los conosco. E no final das mensagens, coloca lá gostei ou não gostei, fique muito bem à vontade. E se quiserem, divulguem para outras pessoas o nosso canal. Vamos ao nosso texto hoje, mais um texto fascinante da Palavra de Deus. Avançando, nós temos aqui o texto, vamos ler o texto. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo que tem essa esperança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Todo que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama ao seu irmão. Ok. Algumas palavras que se repetem no nosso texto, né? Filhos de Deus aparecem 3 vezes. O nome do diabo aparece 4 vezes. E olha que interessante, pecado aparece 10 vezes. Isso deve nos trazer alguma reflexão. São detalhes que fazemos, né? Vamos ver a grande ideia do texto. A grande ideia está aqui. Os filhos de Deus diferem dos filhos do diabo por não viverem habitualmente no pecado. Eu vou repetir. Os filhos de Deus diferem dos filhos do diabo porque não vivem habitualmente no pecado. Consequentemente, os filhos do diabo vivem habitualmente no pecado. Coloquei aqui também um quadro para vocês verem. Para aqueles que estão acostumados, aqui temos que não estão muito acostumados. Por exemplo, nós temos o texto bíblico e depois, deixa eu pular a primeira coisa aí, o segundo é a grande ideia. Se quiser colocar um título no sermão, e o mesmo deve ser extraído da grande ideia, porque senão você inventa um título lá e que não tem nada a ver com a grande ideia, aí fica mais um sermão temático. Então, da grande ideia deve sair o título, se você quiser colocar um título. Depois da grande ideia vem a sentença de transição. A sentença de transição leva você aos pontos do sermão e, finalmente, a aplicação. Está aqui um quadrinho bem simples, bem objetivo para nós entendermos um pouquinho sobre exposição bíblica. Vamos ao nosso próximo quadro. Características dos filhos de Deus. Então, nós saímos da grande ideia, que é o geral, e agora vamos para os pontos específicos.
E quem nos leva aos pontos específicos é a sentença de transição. Por isso que ela diz as características dos filhos de Deus. Por exemplo, eles são desconhecidos por esse mundo, está lá no versículo 1. É uma das características. Eles foram purificados para viverem com Cristo. Outra característica. E a característica, acho que mais importante é a última, né? Eles são diferentes dos filhos do diabo. Versículos 4 a 10. Eu creio que esse texto vai responder muitas perguntas. O que a gente se vê muito hoje em dia é uma justificativa de pecados. Parece-me que aquela vida santa, para alguns, não é tão importante assim, e aqueles que batem duro nessa tecla de vida santa são chamados de fundamentalistas e tantos outras istas aí que eu não sei mais alistar essas istas aí, viu? Mas na realidade esse texto coloca um ponto final na diferença entre aqueles que são e aqueles que não são. Tem que tomar muito cuidado. Está cheio de gente aí querendo minimizar o pecado, e inclusive até minimizar o valor do sangue purificador do Senhor Jesus Cristo. Me veio aí na minha imaginação uma ilustração. Vamos supor que um porco se transforme milagrosamente numa ovelha. Essa ovelhinha ela vem ser aquela ovelhinha branca, limpinha, bonitinha, aquela coisa toda que a gente fala das ovelhas. Você imagina que agora, não sendo porco e sendo ovelha, essa ovelhinha vai gostar da lama? Não. Essa ovelhinha vai gostar de voltar para a lama? Não. Essa ovelhinha vai comer aquela comida dos porcos? Não, porque agora ela é ovelha. Eu faço essa ilustração bem imaginária, né? Porque tem muita gente achando que a ovelhinha pode se tornar um porquinho. Não é um porquinho que se afunda tanto na lama, mas é um porquinho assim que não é tão ruim assim. Meus irmãos, o texto marca uma diferença clara, objetiva, quem é e quem não é. Então vamos ao texto. Primeiro ponto que nós vamos trabalhar, eles são desconhecidos deste mundo. Versículo 1. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Vocês perceberam? Vamos imaginar aqui uma ilustração. Vamos supor que eu, corintiano, com uma camisa branco e preto, vou no estádio e vou sentar lá junto com a torcida do Palmeiras. Os irmãos, imagina qual seria a minha recepção? Mas acho que eu nem conseguiria me aproximar, porque eu não sou deles e eles não me consideram sendo um deles. É uma grande diferença. O mundo não nos conhece, porque o mundo não conheceu aquele que nos faz conhecido de Deus. Por isso que o mundo não nos conhece. É muito claro. Quando vejo que essas pessoas convivem muito bem com o mundão, é complicado, meus irmãos. O mundo não tem nada compatível conosco. Eu tive um pastor na minha adolescência chamado João Corpes. Era um pastor muito durão. Era um pastor daqueles que era raçudo, né? E ele sempre dizia, irmãos, se o crente não for uma pedra no sapato do incrédulo incomodando, ele não é um bom crente. O crente é pedra no sapato do incrédulo. É muito interessante isso. O crente sempre vai causar um incômodo na vida do incrédulo, né? E o missionário, o pastor, Henry Bolbeck, que veio para o Brasil juntamente com Haroldo Reimer. Haroldo já está na eternidade e Ari ainda vive, mas está bem velhinho. O Ari sempre dizia o seguinte: se você crente tem dúvida se vai fazer alguma coisa,
pergunte para o incrédulo, porque ele dá a resposta certinha para você. E normalmente a resposta do incrédulo vai ser essa: mas espera aí, você não é crente? É muito interessante. Nós somos diferentes do mundo. Por isso que esse texto aqui diz: o mundo não nos conhece. Vamos ao segundo ponto. Eles foram purificados, os filhos de Deus, para viverem com Cristo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E todo que tem nele esta esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Portanto, meus irmãos, uma vida de pureza é aquela vida que se identifica cada vez mais com a pessoa de Cristo. É a pureza de vida. Por isso, para viver com Cristo, é só sendo puro. E ele, na obra dele na cruz de Cristo, nos fez puros, perfeitos, para habitarmos na presença do Pai. Isso não é maravilhoso? Quando você olha para você e eu olho para mim, vejo as lutas que a gente tem com o pecado sempre incomodando a nossa vida, com esse corpo aqui ainda debaixo da influência do pecado, a gente parece que não consegue imaginar o que é pureza, mas é um milagre fantástico, né? Nós somos puros diante de Deus. Claro que essa pureza nós não alcançamos ainda porque estamos aqui ainda neste mundo. Agora, o texto tem outra questão interessante. Seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Grande pergunta. Seremos semelhantes a ele. Como pastor, sempre recebi constantemente a seguinte pergunta: pastor, nós vamos nos conhecer no céu? Nós vamos saber quem é quem? Eu creio que sim. Claro, lá no céu não é lugar de ignorante, não. Nós vamos saber quem é quem. Só que é muito difícil a gente fazer essa afirmação, porque logo vem, mas vamos saber tudo aquilo que ele aprontou. Não, o céu é pureza, lá é perfeição. E a gente não consegue imaginar como é essa perfeição. Mas se nós vamos ver Jesus Cristo como ele é, nós vamos ver o Jesus Cristo que ressurreto apareceu aos discípulos e os discípulos o reconheceram. A única pessoa que não o reconheceu de início foi Maria Madalena, porque ela estava procurando um defunto e de repente aparece alguém conversando com ela e ela não estava nem aí com a possibilidade de ver Jesus Cristo ressurreto. Mas quando ele fala o nome dela, ela responde: Rabone, é o Senhor, é o Rei, é o ressurreto. Aí ela começou a entender o que era a ressurreição. Por isso eu entendo que se eu morrer com essa carcaça aqui do jeito que está, não muito desgastada ainda, preservada, eu creio que lá no céu eu vou ser ressurreto com essas características. Porque se nós veremos Jesus Cristo como ele é, ele vai nos ver como nós somos, não no estado de pecado, é claro. Então, uma dica aí. Eu acho que se você vai morrer gordinho, lá no céu você vai ser ressurreto gordinho. Mas lá não vai ter esse conceito de beleza. Se você é um magricelo, você vai ser ressurreto como um magrão lá. Parece-me que essa é a ideia, porque se nós vamos ver como ele é, olha o que o texto diz: seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é, e ele vai ver como nós somos. Agora, se você tem outras ideias, fique com a sua ideia, é apenas uma ideia que eu tenho desse texto. Ok? Não sei se eu compliquei, ou se você concorda, mas me perdoe. Mas vamos em frente, que eu tenho mais o último ponto. Eles são diferentes dos filhos do diabo, versículos 4 a 10. Percebe aí que nós anotamos? Você vê quantas vezes aparece pecado aí, só nesse texto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Então, nós chegamos à conclusão que o apóstolo João está tratando com a questão do pecado.
E juntamente com 10 vezes que aparece pecado, aparece o pai do pecado, que é o diabo. 1, 2, 3, 4 vezes, porque o diabo é aquele que peca, gosta de pecar e incentiva-nos a que pequemos. Agora, tudo que vive habitualmente no pecado também vive em rebeldia com Deus, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E aí nós vamos começar a trabalhar com cada um dos textos. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar o pecado, e não há pecado nele. Todo aquele que permanece nele, todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu nem o conheceu. Portanto, meus irmãos, parece que é uma incoerência vivermos gostosamente. Esse habitualmente no pecado, se vive gostosamente no pecado e aquilo não causa nada em nós, não causa nenhum constrangimento, nenhum temor, vive-se habitualmente no pecado. E aqueles que vivem habitualmente no pecado é um indício, à luz do texto, que não conheceu o Senhor Jesus Cristo, não foi purificado pelo Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que tem o Espírito Santo, eu faço um apelo a você, juntamente comigo, pense você num pecado assim que deixaria você bem longe de Deus. Como você sentiria? Aí você vai dizer, pastor, eu não consigo. Não consigo porque o Espírito Santo vai me incomodar. Vamos imaginar aquela pessoa que vive num constante adultério. Ele é casado e tem um amante, vamos pegar esse exemplo. E ele está constantemente com a amante, convivendo com ela, e a família não sabe, e ele está lá na igreja, e ele está ministrando. Eu conheci alguém assim, meus irmãos, ministrava, foi vice-presidente da igreja, foi diácono, e mais tarde descobriu que ele já tinha se eu não me engano, mais de 10 anos, uma família, já com filhos, e ninguém sabia. E esse homem estava lá. Será que esse homem era um crente? Não, à luz do pecado. Ele vivia habitualmente no pecado. Agora, se vivemos habitualmente no pecado e achamos que continua sendo um crente, nós chegamos à conclusão que o sacrifício de Cristo não teve valor nenhum. O sangue de Cristo não tem poder nenhum. Não vamos baratear o sacrifício de Cristo achando que ser crente é aquele que vive de qualquer jeito afundado no pecado. Ah, meus queridos irmãos, o texto é muito sério. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Se as obras do diabo forem destruídas e nós que fomos lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, é impossível para nós vivermos habitualmente no pecado. É nova natureza, meus irmãos. Nascemos de novo. Nascemos para uma vida de pureza. E o texto continua. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Eu gostaria de chamar essa semente de Deus do Espírito Santo que foi entronizado em nós. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo fez fazer parte do nosso viver. E esta é a semente de Deus dentro de nós. Não dá para viver pecando, que é impossível, porque o Espírito Santo vai incomodar você de um jeito que você não vai resistir vivendo no pecado. E aí o texto termina mostrando a diferença. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica a justiça não é de Deus e nem quem ama o seu irmão. Está aí uma distinção clara de quem é, quem não é. Por isso, queridos irmãos, é sério o texto. O sangue do Senhor Jesus Cristo tem poder para nos transformar, e ele nos transformou. Repetindo a grande ideia, os filhos de Deus diferem dos filhos do diabo porque não vivem habitualmente no pecado. Então é muito claro isso, né?
Nós não vivemos habitualmente no pecado. Temos companheiros que vivem habitualmente no pecado. Nós não. Somos diferentes. E vamos ver algumas aplicações. Meus irmãos, cuidado. Não vive como eles vivem. Não vive. Você tem muitos amigos, às vezes eles convidam você para um momento de convivência e você percebe que aquele viver não é compatível com o seu. E às vezes precisamos tomar muito cuidado e participar de até uma certa comunhão com os incrédulos, porque o nosso viver é diferente. Já tive algumas experiências, meus irmãos, que não funcionou. Tentei me aproximar e conviver um pouco, mas fiquei tão incomodado. Não dava. E o próximo que nós temos aqui, fomos purificados para uma vida pura. A obra de Cristo foi para nos purificar de todo pecado. Todo pecado. Agora, se é para nos purificar todo pecado, Deus quer que desenvolvamos uma vida pura, uma vida perfeita. Claro, vamos ter muitas dificuldades, às vezes, de ter essa pureza completa, mas temos um escape. Confissão de pecados, buscar o perdão de Deus, que está sempre à nossa disposição. E terminando, a grande arma do crente é ser diferente. Quanto se fala sobre a Igreja do Senhor Jesus Cristo nos nossos dias. Muita gente fala, pastor, mas a igreja não é como era antes. Eu estava vendo agora há pouco uma gravação que eu fiz com um senhor de 88 anos lá em Cuba, velhinho. E ele falou assim para mim, pastor Mendes, a igreja não é mais a mesma. Os jovens não são mais os mesmos. Os crentes não são mais os mesmos. Falta doutrina. Quem sabe eu vou até publicar isso aí no meu canal para vocês verem a entrevista daquele homem. Meus irmãos, a grande verdade é que o crente tem que ser diferente. E na observação daquele irmão lá de Cuba me chama a atenção, meus irmãos. Eu tenho para mim que uma das armas mais eficientes de Satanás é eliminar a diferença entre nós e eles. É na música, é no estilo de culto, é no estilo da mensagem. É tanta coisa moderna hoje. Hoje ninguém mais chama de igreja, chama de comunidade. E é nome em inglês de igrejas. Tem de tudo. Tornando tudo diferente. Eu tenho uma igreja diferente. É diferente no nome? Ou é diferente na convivência? Ou é diferente na doutrina? Ou é diferente no comportamento? Muito cuidado, meus irmãos. Esta é uma grande arma do diabo. Fazer com que todos sejam iguais. Que Deus nos abençoe ricamente através desse texto e que a graça dele seja sempre viva